as pessoas começavam a dar muito valor para a moeda, o que permitiu o quê? Os reis simplesmente, eles precisavam aumentar impostos, o que eles faziam? Eles não aumentavam imposto, aumentar imposto era uma coisa impopular. O que eles faziam? Como as pessoas confiavam na moeda, né? Esse poder para confiar na moeda, o que aconteceu? Os reis começaram a o quê? A diminuir a quantidade dos metais preciosos, misturar com impurezas, né? Para poder valer. Para ter uma ideia, no Império Romano, né? Eles usavam prata, os dinários. No início do Império Romano, cada moeda de prata era 90% de pureza. E 200 anos depois, a moeda, quando o Império colapsou, por exemplo, nem o próprio imperador aceitava as moedas de prata. Ela chegou a reduzir a menos de 10% de prata na moeda. De tanto que ele teve que inflacionar para poder pagar o exército. Não só isso. No livro de Adam Smith, quando ele fala ele explica muito bem as diferenças entre o reino da França e o reino da Inglaterra. Ele mostra que na França, como o governo precisava de mais impostos, ele manipulava mais a moeda, ao ponto que a moeda na França, 60 vezes mais eles inflacionaram a moeda. Né? A França teve vários problemas nessa época e tal, e todo mundo sabe o que aconteceu, veio a Revolução depois. Com certeza isso deve ter contribuído, porque quando você faz isso, você está, na verdade, quando você inflaciona a moeda, você está transformando a moeda você está retirando o valor da moeda. Tá? Então, isso acabou levando uma outra consequência. Conforme as pessoas começaram a dar mais valor também, não só para a moeda do rei, mas simplesmente porque a garantia de que aquela moeda é um valor usado, o que aconteceu? Isso permitiu que não só os reis, mas os governos em geral, eles começassem a emitir moeda de papel, que literalmente é uma moeda que não tem valor nenhum, que se chama de moeda fiat, né? Que é uma moeda que você pega um papel barato, que só seja difícil de falsificar, e você coloca ali a imagem do rei, ou qualquer coisa que seja, e aquilo vira um meio de pagamento, tá? Mesmo não tendo valor nenhum. Né? É simplesmente a garantia de que você vai poder trocar, você ia poder trocar aquilo por ouro ou não, tá? Mas isso abre outro problema. Qual outro problema que isso abre? Isso dá mais poder ainda, né? O que antes você tinha uma moeda que ainda você podia verificar a pureza dela, agora você nem podia mais, né? Com a moeda de papel, os governos centrais, eles têm muito mais poder para o quê? Para colocar mais moeda no mercado, para tirar o dinheiro, desvalorizar o dinheiro de todo mundo, né? Não estou dizendo que eles fazem isso, eu estou dizendo que eles têm o poder de fazer isso, né? E óbvio, muitos governos fizeram isso. Se vocês olharem aí na história recente do Brasil, da Argentina, o Brasil mesmo, há 20 anos atrás, era campeão de ficar imprimindo dinheiro, né? O dinheiro não valia nada, né? A Argentina hoje está com esse problema. Ela não consegue hard currency. Ela tem que fazer isso, né? Você pega os Estados Unidos mesmo aqui, ano de 2008, quando teve que... Para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos. Quando vocês pegam os Estados Unidos aqui em 2008, o que o governo decidiu, ao contrário do desejo do povo? O governo foi lá e praticamente duplicou a dívida americana para aumentar a quantidade de dinheiro na economia, para dar esse dinheiro para quem? Justamente para as pessoas que ferraram a economia, né? Lógico, não foram justamente eles, mas deram dinheiro para quem? Para esses bancos, bancos que estavam quebrados, ou seja, o governo, de certa maneira, ele abusou do poder deles. O governo, eles abusam do poder dele, do dinheiro, e o dinheiro, na verdade, é o que as pessoas têm, né? E aí que veio, né, a ideia de se criar o Bitcoin. Justamente em 2008, quando o governo americano começou a fazer isso, agora eu já vou começar a entrar um pouco no Bitcoin. Um grupo não se sabe se foi um grupo de programadores ou se foi uma pessoa só. Eles escreveram um documento, né, que se chama White Paper do Bitcoin,
que foi escrito sobre um codinome chamado Satoshi Nakamoto, são as pessoas que já sabem, e que eles descreveram como é que seriam, nesse documento, eles descreveram como é que seria o sistema de moedas que pudesse voltar no tempo e resolver esse problema da centralização. Lembra, a única razão pelo qual o ouro no passado, os metais preciosos, eles tinham uma vantagem de ter um governo, foi o governo garantir que aquela moeda era verdadeira, que aquela moeda não era uma moeda falsa, não era uma moeda coisa, mas o governo acabou por si só fazendo tudo que eles fizeram no passado, né? Eles mesmos falaram, ninguém mais agora pode falsificar moeda, só quem pode falsificar moeda sou eu. E, óbvio, nem todo governo fez isso, mas era um poder que eles tinham. Então, um dos objetivos do Bitcoin tudo bem, se o problema que o governo resolveu é esse, de dar confiança de algo que não vai ser facilmente falsificado, de algo que é fácil de verificar se é verdadeiro ou não, como é que a gente faz isso de uma forma descentralizada? Então, baseado nessa pergunta, foi justamente nisso que descreveram como é que funcionaria o sistema de Bitcoin, que é o quê? Que nada mais é do que uma rede de computadores, tá? Então, vamos supor que nós temos 4 pessoas no Hangout. Então, tem o André, o Dorival e o João, por exemplo. Imagina que nós 4 somos 4 computadores separados. O que acontece? Se eu der dinheiro para o André, né, se eu pego um número qualquer, dou para o André, eu quero que todo mundo que esteja aqui seja capaz de verificar, esse dinheiro é verdadeiro, esse dinheiro é verdadeiro, esse dinheiro é verdadeiro. Que, nos casos, é uma rede ponto a ponto. E aí o que acontece? É mais ou menos assim como funciona a rede de Bitcoin. Quando você manda dinheiro de um ponto ao outro, todos os computadores que estão na rede, eles começam a confirmar, os mineradores, né, os computadores que estão na rede, eles confirmam que aquela moeda pertence a você, é uma transação válida, tem como verificar a autenticidade do que eu estou enviando para o André, por exemplo, todo mundo verifica. Por quê? Tem que lembrar que é o seguinte, Bitcoin ele não é uma moeda estatal, ele não é uma moeda que ela não é com base na força. Ninguém vai forçar você a usar Bitcoin, né? Não existe isso, que nem no real. Vocês aí no Brasil, vocês são obrigados a usar real. Você abre um estabelecimento, você é obrigado a receber real, mesmo que o real não valha nada, né? Aliás, isso aí deve ter sido uma lei criada na época que tinha hiperinflação, que o cruzeiro não valia nada e devem ter imposto isso. Eu não vejo outro motivo para você impor alguém... No Zimbábue teve a mesma lei. No Zimbábue, o governo ficou imprimindo dinheiro que nem louco, o dinheiro perdeu valor, ninguém queria mais aceitar o dinheiro, o governo baixou uma lei e falou, você tem que aceitar o dinheiro, né? Então, o Bitcoin não tem isso, ele não é imposto, ele é uma coisa criada pelo mercado, ou seja, como ele é feito pelo mercado, aonde ele vai ser usado? Ele vai ser usado, ele é mais eficiente do que o dinheiro que vocês têm hoje. E onde o Bitcoin é mais eficiente hoje? Onde é mais vantajoso usar o Bitcoin? É justamente em todas as transações digitais. Uma das coisas que eu vejo acontecendo bastante são pessoas que não entendem muito de Bitcoin, não fazem questão de procurar, ou fazem uma procura bem rasa, né? E para ganhar alguns views no YouTube, elas saem fazendo vídeos absurdos, como eu já vi gente falando que o Bitcoin é um esquema de pirâmide. E uma pessoa que fala uma coisa dessa, ela literalmente não sabe absolutamente porcaria nenhuma sobre moedas, sobre como funciona. Ela sequer leu o white paper do Satoshi Nakamoto sobre como funciona a arquitetura do Bitcoin e as motivações. Se essas pessoas que falam essas montes de besteiras tivessem pelo menos lido isso, tá? Que é eu diria a coisa inicial para você poder discutir um assunto é você saber o que você está discutindo. Se ela tivesse, ao menos, né, lido esse paper inicial, ela não falaria uma besteira de falar que isso é pirâmide. Né? Talvez ela não saiba o que é pirâmide. Né? Pirâmide é um monte de outra coisa. Enfim, meio que sair um pouco do assunto. Né? Em suma, né, o Bitcoin é o quê? É uma moeda de mercado, criada pelo mercado para atender às necessidades que o dinheiro estatal não estava conseguindo resolver. Quais eram os problemas do dinheiro estatal que
que tem, quais são os problemas que tem no dinheiro estatal hoje, né? É difícil você mandar dinheiro de um país para o outro. Então o Dorival está aí de prova, ele usa moeda digital já, outras moedas, para mandar valores do Brasil para outros lugares, porque é difícil jogar dinheiro para fora do Brasil, não é uma coisa tão simples, tá? Rola um pouco de burocracia. Além disso, é difícil mandar dinheiro entre países, não é uma coisa que é rápida e custa caro. Além do que da internet. Você tem, hoje em dia, um dos outros problemas que tem com dinheiro digital, no caso cartão de crédito, é você pagar uma loja, aí você entrega o produto, o cara é um cartão de crédito roubado. Ou seja, não tem uma segurança para ambas das partes, é totalmente inseguro. Alguém clona, é fácil, é só vocês verem o quanto de ocorrência tem de clonagem de cartão. E todos esses problemas que tem com cartão de crédito, etc., são coisas que acabam encarecendo, né, o uso de cartão de crédito. Então é comum as empresas operadoras de cartão de crédito, por exemplo, serem obrigadas a repassar esse custo para quem? Para o próprio lojista. Então é comum aí no Brasil, você vai acertar a cartão de crédito, você tem que pagar uma taxa de 2% para cada transação, e isso quando não é mais. Tá? Nos Estados Unidos é 2%, eu já ouvi falar casos no Brasil, não tenho números corretos, de 5%. Quer dizer, imagina um cara chegar lá, pagar para você e pagar 5%. Aliás, tem até a transação mínima. É por isso que quando vocês chegam nas lojas aí no Brasil, vão comprar alguma coisa que é menos de R$5, as lojas não vão nem aceitar. Por quê? Porque não funciona direito, né? E nesses casos, o Bitcoin ele é muito mais eficiente. Então, o Bitcoin é muito mais eficiente, por exemplo, se o Dorival tiver que mandar valor, né, do Brasil para os Estados Unidos de uma maneira rápida, ele consegue mandar com Bitcoin em 1 hora. Eu estou confirmado que é meu aqui, tá? Eu diria segundos, tá? 1 hora para ter certeza que eu tive pelo menos 6 pessoas confirmando. Mas, de qualquer maneira, esse é um dos pontos. Então, é fácil mandar dinheiro entre pessoas, entre questões diferentes. A segunda vantagem do Bitcoin, tá? Lembra, o dinheiro estatal, você precisa do quê? De um banco. Você precisa de uma autoridade. Eu não consigo mandar dinheiro direto, por exemplo, eu quero mandar dinheiro para o João, né? Mesmo que a gente tenha conta no mesmo banco, para eu mandar dinheiro para o João, o dinheiro obrigatoriamente precisa passar por um banco, né? Aí o banco vai cobrar, o que o banco vai fazer? O banco ganha para ter tarifa de manutenção na minha conta corrente e da conta corrente do João, né? E então não é tão eficiente. Sendo dizer que se a gente não tiver conta no mesmo banco, demora. No Brasil hoje é até rápido transferir dinheiro de uma conta de um banco X para um banco Y, se você pagar o TED, né? Que demora 10 minutos. O que ainda é um tempo maior do que fosse mandar para o Bitcoin. Mas, deixa eu ver as perguntas que estão acontecendo lá no vídeo, porque acho que tem 17 comentários. Ok. Bom, eu vou deixar aberto agora para vocês fazerem, que vocês estão aqui no Hangout, vocês fazerem pergunta, para eu poder continuar, porque acho que eu falei demais aqui, eu me empolguei um pouco. Mas vocês têm algumas dúvidas, João, Dorival e André? Tem uma aqui que essa aqui não é minha não, mas essa aqui é clássica, sabe? Todo mundo que eu falo de Bitcoin, assim, tipo na faculdade ou em casa mesmo, todo mundo, a primeira dúvida que aparece é essa aqui. Tipo, se é possível falsificar Bitcoins. Eu não diria que é impossível, eu diria que economicamente inviável, né? Por quê? Porque o Bitcoin é baseado numa criptografia. E não existe criptografia impossível de ser quebrada. Existe criptografia que vai demorar 1 quadrilhão de anos para ser quebrada com a capacidade de computadores que existem hoje.